Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para cultuar ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradecemos a Ele por uma semana abençoadíssima que Ele nos concedeu. Por isso nós agradecemos. Ele tem assim nos guardado, Ele tem nos protegido e glorificamos assim o nome do Senhor. Ainda este nosso culto de hoje, nós estaremos gravando este culto, gravando a mensagem, para que os irmãos possam, em seus lares, assistirem, cultuar a Deus também, junto conosco, com o grupo de louvor e a mensagem proferida. Mas, se o Senhor assim nos permitir, próximo domingo, nós estaremos aqui com o culto presencial. Nós estaremos colocando isso diante do Senhor, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja e nos dê graça, para que o próximo domingo estejamos todos juntos aqui em família para adorar o Senhor aqui no templo. Peço aos irmãos que em suas casas estejam orando durante toda a semana nesse sentido, para que o Senhor assim confirme o nosso plano de abertura do nosso templo e esperando assim que só será fechado permanentemente na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, próximo domingo nós começaremos com o culto à noite, no domingo à noite. E depois, gradativamente, nós iremos abrindo durante também a semana, no domingo pela manhã, mas logo de antemão será os cultos domingo à noite. Então, oremos assim neste sentido, meus queridos irmãos. Nós estaremos orando agora para depois meditar na palavra do Senhor. O nosso irmão Antônio, segundo vice-presidente da igreja, está orando neste momento, agradecendo ao Senhor e pedindo em favor da mensagem que será ministrada aos nossos corações. Senhor, meu Deus, amado Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor possa abrir, ó Deus, as nossas mentes. Sim, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos esperar a tua mensagem e que possamos entendê-la, ó Pai, interpretar conforme a tua vontade, o teu querer, ó Pai, que possamos segui-la, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos deixar atentos. Sim. E que o Senhor possa falar com cada um de nós. Ó Deus amado. Amém. Amém, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Pai.
Apocalipse capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 12, o qual nós tomaremos como versículo-chave o versículo 12. Mas leremos do 7 até o 12, qual nos diz assim: Eis que cedo venho. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouvi e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse: Não faça isto. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o ímpio a praticar impiedade, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Amém. Meditaremos no tema: se Jesus voltasse amanhã. Se Jesus voltasse amanhã. Olha o que o texto nos afirma. No versículo de número 7, o Senhor está dizendo: Eis que venho em breve. Eis que cedo venho. Feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. O Senhor está dizendo que Ele vem em breve. Ele vem para quê? Para nos arrebatar, para levar a sua igreja. Mas podemos ficar a pensar: Jesus voltando amanhã para buscar a sua igreja? Imagine isto. Esteja agora atento a essa palavra. Se ele voltasse amanhã para buscar a sua igreja. Imagine Jesus voltando. Imagine termos apenas 24 horas de prazo à nossa disposição. Porque se ele voltasse amanhã, teríamos 24 horas de prazo. E nada mais do que isso. E o que seria importante para nós neste momento? Para mim e para você, o que seria mais importante para nós? Como usaríamos o tempo que nos resta? Como usaríamos o tempo disponível que temos? Creio que no começo haveria uma grande agitação, mas certamente cada um de nós rapidamente faríamos planos acerca do que ainda desejaríamos realizar aqui na terra nessas últimas 24 horas. Logo, nós começaríamos a traçar os planos, os mais rápidos possíveis, porque sabíamos que teríamos apenas 24 horas para a volta do Senhor Jesus. Também creio eu
que em primeiro lugar todo crente se humilharia diante de Deus, confessaria todos os seus pecados, pecados que inquietam o seu coração, pecados que pesam em sua consciência. Todos os crentes fariam isto diante do Senhor, confessavam os seus pecados, dizendo: Senhor, perdoa-me por isto, por aquilo ou por aquilo outro. E em segundo lugar, iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos alguma injustiça e pedíamos-lhe perdão e procurávamos uma verdadeira reconciliação com aqueles que ofendemos, com aqueles que muitas vezes nós não nos simpatizamos muito bem. Creio eu que isso chegaria à nossa mente sabendo de que precisaríamos reconciliar com o nosso irmão, reconciliar com o nosso cônjuge, reconciliar com o pai, reconciliar com a mãe, e assim sucessivamente, pedindo perdão sincero, perdoando também. Hoje pela manhã, eu ouvi uma mensagem proferida pelo pastor Eliakim, pastor da Igreja Batista em Jardim Santana, e ele falava a respeito do perdão. E o perdão é algo fundamental na vida de todo cristão. E aquele cristão que ainda não aprendeu a perdoar, ou que ainda não abriu o seu coração para liberar perdão, ele não pode nem sequer orar o Pai Nosso. Porque se tal pessoa orar o Pai Nosso, ele está se condenando. Ele está dizendo para Deus: Senhor, perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo aqueles que têm falhado para comigo. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que falham comigo, aqueles que são meus devedores. O que eu estou pedindo a Deus? Para Ele me perdoar da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. E o perdão é, sem dúvida nenhuma, a chave que abre a porta da graça de Deus para que Ele libere também o perdão a nós. Voltando aqui ao nosso tema, podemos dizer que se soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, e eu sabendo dessas verdades, de que o Senhor me perdoa, na medida em que eu perdoo o meu irmão, eu iria desesperadamente procurá-lo para perdoar o meu irmão e obter perdão dele. Mas alguém poderia perguntar-me: pastor, mas eu não tenho tempo de ir em outro estado, eu não tenho tempo de ir a outro país, eu não tenho tempo de ir em outros lugares para encontrar com aquele que eu ofendi, para pedir-lhe perdão.
ou para perdoá-lo. Mas eu tenho certeza que você nem sequer faria essa pergunta, porque hoje, nos meios de comunicações que nós temos, tenho certeza que quando isto não fosse possível, você ia até o seu irmão para perdoá-lo, para pedir perdão, pessoalmente, você telefonaria para ele, mandaria um e-mail, mandaria uma mensagem no WhatsApp, fazia um vídeo chamada para falar com o seu irmão, usaria o WhatsApp. Tudo isto, se tivesse a certeza, se soubesse que realmente Jesus voltasse amanhã. Meus amados, creio que muito ainda para estar bem preparados para o arrebatamento, eu creio que todo crente ainda haveria de pensar sobre a oportunidade de servir, mas foi negligenciada, e tentaria recuperar as chances perdidas. E acima de tudo, se empenharia para que nossos parentes, amigos, vizinhos, ouvissem um testemunho claro da nossa fé. Faríamos isto, porque nós conhecemos a responsabilidade que tem sobre os nossos ombros. Não mediríamos esforços e faríamos, sem dúvida, tudo que fosse possível para ganhar a atenção dos nossos familiares, dos nossos parentes, aqueles que estivessem à nossa volta, que pudéssemos falar com eles. E eu creio que eles haveriam de perceber a nossa sinceridade. E ainda, provavelmente nesse dia, cada um de nós ganharia pelo menos um para o reino de Deus. Então, pensaríamos no nosso dinheiro? Como pensaria no nosso dinheiro? Pensaríamos da seguinte maneira, e uma forma até de lastimando por termos dado tão pouco, termos entregado tão poucas ofertas para o reino de Deus, e muito menos termos sido fiéis nos nossos dízimos, para sustento da obra, para sustento da causa. Muitos ainda diriam: quantas vezes fui negligente com as campanhas de missões, esperando que outros fizessem, esperando que outros trabalhassem para alcançar o alvo proposto. Tudo isto passaria pela nossa cabeça se soubéssemos que Jesus voltasse amanhã. Meus amados, tenho certeza que sacaríamos as nossas cadernetas de poupança, distribuindo o dinheiro de maneira sensata, onde houvesse necessidade.
E tudo isso dentro ainda das 24 horas que nos resta, ou que nos restariam. Tenho certeza que nem em sonho alguém pensaria em desperdiçar tempo com divertimentos, com lazer neste dia. Tenho certeza disto. E ainda, nesse tempo que nos resta, que agora já não seria mais 24 horas, iríamos rapidamente para a última reunião de estudo bíblico, para a última reunião de oração no templo. E eu tenho certeza que o prédio, por maior que fosse, por mais amplo que fosse, seria pequeno, não seria suficiente para comportar toda uma grande multidão que viria em busca da palavra. E quando chegasse a hora dos testemunhos, as pessoas não iriam parar de falar. Iriam ficar falando o tempo todo. E eu creio que seria um momento até do líder interferir e dizer: irmão, seja breve, porque os demais também precisam falar, precisam testemunhar. Cada um contaria das suas experiências com Deus e relataria o que o Senhor fez por seu intermédio naquele dia. Porque certamente todos os testemunhos terminariam de maneira semelhante. Os testemunhos, creio que terminaria: eu lamento por tantos anos que não vivi de maneira totalmente consagrada ao Senhor, que ajudei tão pouco na expansão do reino de Deus, que dei muito pouco para o sustento da obra, que quase não testemunhei a outros e que raramente participei das reuniões de oração, raramente participei da escola bíblica dominical, raramente envolvi no meu departamento. Eu lamento ter feito isso. Eu lamento não ter me consagrado mais ao Senhor e à sua obra. Eu lamento porque pretensamente eu tinha mais coisas importantes para fazer. Isto se Cristo voltasse amanhã. Mas nós sabemos qual dia e qual a hora que ele volta? Não sabemos. Porque até perguntaram certa vez para Jesus quando seria a sua volta. Ele respondeu que nem os anjos do céu saberiam, mas unicamente o Pai saberia. Mas hoje, muitas vezes, nós vivemos uma vida como se Cristo voltasse daqui a 200, 400, 1000 anos. Vivemos assim, não dando muita importância para o reino de Deus, para a causa de Deus. Quantas vezes nós sacrificamos o urgente no altar do que é mais importante?
deixamos a obra do Senhor, deixamos de atuar no reino do Senhor, que é mais importante, e sacrificar no altar deste que é mais importante aquilo que muitas vezes nos interessa, como um lazer, ou uma coisa dessa natureza. Quantas vezes fazemos isto? Mas nós não podemos sacrificar o mais importante, o urgente, no altar do mais importante. Nós não podemos fazer isso. Porque o Senhor há de exigir contas daquilo que nós fizemos. Eu creio que muitos ainda em seus testemunhos diziam ou diriam: espero que o Senhor ainda demore mais um pouco e só volte daqui a 2 ou 3 anos. Isto seria a exclamação de muitos. E então eu mudaria totalmente a minha vida. Gostaria de produzir mais frutos para a eternidade. Gostaria de ajuntar tesouros nos céus. E tenho certeza que ninguém olharia para o relógio desejando que o culto acabasse logo. Os irmãos já imaginaram? Muitas vezes, nesse tempo de vida cristã que eu tenho, quantas vezes no culto, quando era determinado para aquele tempo terminar 21 horas, muitas vezes, quando dava 20 horas e 50 minutos, muitos começariam a olhar para trás, olhar para o relógio, para saber se estava perto do término do culto, porque queria voltar logo para casa, porque não queria perder o fantástico. E por aí afora. Mas se soubéssemos que Cristo voltasse amanhã, nós não olharíamos para o relógio, pegaríamos o relógio, jogaríamos fora, ou tirávamos a pilha dele, e dizíamos: Senhor, que esse culto não termine. Eu quero que esse culto termine quando eu estiver na glória com o Senhor, quando a igreja for arrebatada. Eu creio que isso seria a atitude de muitos, amados. Encerrando a nossa meditação, eu creio que tudo isso seria uma atitude, ou que é uma atitude absolutamente realista. Crer que Jesus poderá voltar amanhã. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que Jesus pode voltar amanhã. Então eu tenho que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então todos os sinais do nosso tempo mostra que vivemos nos últimos dias, mas talvez ainda restam exatamente esses 2 ou 3 anos. Tudo isto para que possamos trabalhar para o Senhor. E assim, nosso desejo de fato estaria realizado e ainda teríamos tempo para recuperar parte do que negligenciamos. Meus amados e queridos irmãos, vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã.
comecemos a fazer isto agora mesmo, hoje mesmo. Porque o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E que Ele nos abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus eterno, Pai amado, neste momento, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, dizendo: Senhor, trabalhe em meu coração, trabalhe em minha vida, para que eu possa viver de hoje em diante com a certeza de que o Senhor voltará em breve. Não sei se hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 10, 12 anos, não importa, porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Portanto, ó Deus, perdoe as nossas negligências, perdoe as nossas falhas, Pai amado, e que daqui em diante tenhamos uma vida diferente em relação ao teu reino, à tua causa, em relação à propagação do teu evangelho. Senhor, nos dê da tua graça e que o teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida de uma forma muito especial, para que, se Cristo voltar hoje ou amanhã, eu estarei pronto, a tua igreja estará pronta para subir com Ele e estar para sempre com Ele na glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Para a cruz eu vou.
sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus amados, estamos encerrando o nosso culto. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos ministrando a palavra, nos alimentando com essa palavra. Agradecemos ao Senhor, portanto, e que as nossas vidas sejam dia após dia consagrada no altar do Senhor. E que Ele nos abençoe agora e sempre. Amém.